Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 41. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Vamos ainda à primeira epístola de João. Primeira epístola de João, capítulo 1. Vamos ver desde o verso 1. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao Verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos ouvido e visto, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. E um último verso para esse tempo, 1 aos Coríntios, capítulo 1, verso 9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Querido Pai Celestial, no precioso nome do Senhor Jesus, nós nos confiamos às Tuas mãos para essa noite de comunhão na Tua Palavra. No precioso nome do Senhor Jesus, nós Te confessamos que aguardamos toda a provisão do Senhor para nos suprir para compreensão, meditação, estudo da Tua Palavra. Dependemos dela mais do que do pão. Por isso te pedimos, ó pão da vida, que tu mesmo sejas dado a nós nesta noite através da tua palavra. Fala intimamente, pessoalmente e também coletivamente aos nossos corações. Assim confiamos esse tempo a ti, nossas vidas a ti, tua palavra lida a ti. Glorifica o teu nome. Em nome do Senhor Jesus, oramos. Amém. Queridos irmãos, hoje então é a nossa primeira noite, nesses 4 tempos, que com a ajuda do Senhor esperamos, na sua misericórdia, possamos ter, de estudo, meditação, contemplação da palavra do Senhor. Nosso encargo para esses dias será então em uma sequência, um único tema, um único encargo, será falarmos algo sobre a comunhão cristã. E vamos ver um pouco a respeito da fonte da nossa comunhão, vamos ver um pouco sobre os desafios da nossa comunhão e também sobre a beleza da nossa comunhão. Poucos temas, segundo meu entendimento, têm tido necessidade de uma averiguação bíblica e também devocional aos pés do Senhor, maior do que este, comunhão cristã. Como esse assunto tem sido deturpado de muitas formas, quanto nós carecemos de realmente compreender qual é a base da nossa comunhão, quanto carecemos de compreender que desafios envolvem a genuína comunhão cristã, já que comunhão entre nós não é algo automático.
Sem dúvida foi algo estabelecido pelo Senhor e pelo Espírito. Nós vamos entrar em detalhes sobre isso com a ajuda do Senhor. Mas nós que fomos chamados para essa comunhão, fomos chamados para desenvolvê-la. Então há desafios muito concretos e podemos dizer muito práticos, específicos, verdadeiras batalhas espirituais que precisamos estar conscientes, inimigos dentro, inimigos fora, inimigos ao redor, entre nós, inimigos acima de nós, principados e potestades, hostes espirituais do mal nas regiões celestes, que pelejam arduamente para quebrar a nossa comunhão. Então a nossa comunhão não é apenas um assunto de deleite, a nossa comunhão é um assunto de batalha. Então nós vamos buscar nesses dias ver, me permitam repetir, qual é a base da nossa comunhão, quais são os desafios da nossa comunhão, e então a beleza da nossa comunhão. Porque se nós falamos que este é um dos assuntos sobre os quais o inimigo de Deus e inimigo de nossas almas tem pelejado com todas as suas forças, há uma razão. Quanto mais valiosa a verdade espiritual, mais oposição nós enfrentaremos, tanto para a assimilação, quanto para a prática desta, então, preciosa verdade. No caso, destacaremos e falaremos sobre nossa comunhão cristã. Todas as vezes que algo que conta, no sentido de ter valor para Deus, está ocorrendo entre nós, sempre, todas as vezes, o inimigo se levantará. Algo que ele não pode suportar é ver que a igreja se lança no desenvolvimento daquilo para o que realmente nós temos sido chamados. Já lembramos os irmãos várias vezes, quando estudamos os livros chamados da restauração, 6 livros, Esdras, Neemias, Ester, Ageu, Zacarias e Malaquias. Particularmente o livro de Esdras, dentre os 6, enuncia princípios de imenso valor nesse assunto da recuperação do testemunho do Senhor. E ali comunhão está envolvido, não sei se teremos tempo de entrar nesse livro, já que teremos apenas 4 sessões. Mas observe que quando aquele livro inicia, no capítulo 3, várias vezes já discorremos um pouco junto essa verdade de alerta para nós. Capítulo 3 do livro de Esdras, eles já deixaram o cativeiro da Babilônia e fizeram o primeiro retorno de cativos com Josué, o sumo sacerdote, e Zorobabel, o líder, o governante civil. Quando eles chegaram em Jerusalém, o que foi que eles se preocuparam e entenderam, mediante a revelação bíblica, que eles deveriam estabelecer em primeiro lugar? Por favor, querido irmão, nunca se esqueça disso. E nunca perca essa ordem. Porque é uma ordem divina. E na ordem divina não há inversão. Não pode haver inversão. Então eles retornaram. Você se lembra, provavelmente, da lista de Esdras 2, quando o capítulo está terminando. E se você fizer o balanço ali, você vai ver que 49.700 e alguma coisa pessoas retornaram daquele cativeiro. Quase 50 mil pessoas. Entre centenas de milhares. Ou seja, um pequeno remanescente. Com o que foi que eles se ocuparam em primeiro lugar? Esdras 3:3. E firmaram o altar sobre as suas bases. Do que o altar fala? 2 coisas. Objetivamente, muito claro. Não precisamos e nem devemos fazer força nenhuma de imaginações ou interpretações particulares. Sempre o altar fala da glória da pessoa e da obra de Cristo. Porque, é claro, ali eram oferecidos os sacrifícios, no Velho Testamento. E esse tipo foi cumprido no altar definitivo, na cruz do Gólgota, do nosso Senhor Jesus. Então a primeira coisa que eles colocaram
no lugar foi o altar, Esdras 3:3. Porque entenderam que se a relação de comunhão deles com Deus estivesse correta no altar, preste atenção, em nada precisariam temer os seus inimigos. Esse é um princípio extremamente maravilhoso. Digamos, viraram as costas para o inimigo, porque o altar estava colocado nas suas bases, e então é dito aí, Esdras 3:3, que ali eles ofereceram holocaustos ao Senhor. Então esse é o primeiro aspecto ligado ao altar. A comunhão com Deus acertada. A centralidade na linguagem do Novo Testamento, é claro, isso é o que o altar tipifica. Então na linguagem do Novo Testamento podemos dizer, eles colocaram a pessoa do Redentor no centro, porque firmaram o altar sobre suas bases. Não preocuparam em fazer os seus acampamentos, não se preocuparam em restaurar muros, como também já falamos várias vezes entre os irmãos. Talvez nós, ou qualquer estrategista, não é, faria diferente. Estamos aqui numa cidade queimada, exposto a inimigos, expostos a animais, a feras. Essa era a realidade ali, então vamos nos proteger. Primeiro, muros. Quando nós vamos construir a nossa casa, inclusive nós fazemos isso, né? Normalmente. Primeiro cercamos, protegemos, então vamos construir nossa casa. Essa é a tática humana, mas não é a tática divina, o método divino. Então eles firmaram o altar sobre suas bases. E podemos dizer, viraram as costas para os inimigos. Estavam completamente desprotegidos, entre aspas. Porque compreenderam, se estivermos adorando o nosso Deus, em uma comunhão correta e acertada com Ele, não precisaremos temer nossos inimigos. Aliás, o profeta Isaías já havia dito, que o Senhor seria para o seu povo, numa relação correta com Ele, Ele seria para o seu povo um muro de fogo ao seu redor. Então essa era a confiança deles. Então, irmãos, após o altar, os fundamentos. E hoje iniciamos lendo um dos versículos que toca esses fundamentos no sentido espiritual, lá no sentido literal. Eram fundamentos mesmo que lançaram no solo, né? Mas a contraparte espiritual é Atos 2:42. Esses são os fundamentos. Perseveravam na doutrina e comunhão dos apóstolos, no partir do pão e nas orações, etc. Particularmente essas 4 bases. Então, altar, fundamentos da casa, do templo, essa é a ordem de Esdras 3, e Esdras 4. O que acontece em Esdras 4? Você se lembra? Os adversários se levantam contra eles. Enquanto eles estavam na Babilônia, irmãos, eles tinham a Torá, eles podiam cantar os salmos, eles faziam suas orações, eles criaram a ideia das sinagogas, que aliás há um aspecto muito positivo nesse sentido, onde a lei de Deus foi guardada, né? Mas também há um aspecto negativo. Então eles podiam de alguma forma apaziguar a sua consciência religiosa, lendo a Torá, cantando os salmos, fazendo orações. O que eles não tinham ali? Tinham basicamente tudo, mas não tinham o fundamental, não tinham o essencial, altar. Porque eles eram conscientes que Deus havia proibido que o altar fosse levantado em qualquer outra terra ou lugar que não fosse Jerusalém. Porque Jerusalém é o lugar do nome de Deus, da vontade de Deus e da glória de Deus. Então eles não poderiam levantar altar na Babilônia. Mas fizeram tudo o que era necessário para apaziguar uma consciência religiosa. Temos nossa Bíblia, cantamos nossos salmos, fazemos nossas orações, nos reunimos, tudo menos a centralidade do altar. Aqui nós já compreendemos que nós temos princípios aí extremamente importantes. Por que o Espírito Santo tem despertado um povo nesses dias do fim que estamos vivendo, que antecedem a vinda iminente do nosso Senhor Jesus? Por que o Espírito Santo tem despertado um povo para o nome do Senhor? Para a recuperação da centralidade de Cristo e não de qualquer outra coisa. Por que Ele tem feito isso? Porque esse é o caminho do remanescente. Deus sempre tratou dessa maneira. Mas então o altar no seu lugar, centralidade da pessoa e obra de Cristo. E falamos que há também um aspecto subjetivo do altar. O altar também fala de consagração. Essas duas coisas andam juntas.
De que valeria recuperarmos didaticamente, teologicamente, doutrinariamente, a verdade bíblica da centralidade da pessoa e obra de Cristo e sermos capazes de dar aula sobre isso? Mas nós não temos em nosso coração um altar. De que valeria? Então o altar fala de duas coisas, uma é objetiva, a outra é subjetiva. Fala da centralidade dessa gloriosa pessoa e obra do Senhor Jesus. E fala de consagração. E as duas coisas andam juntas. Então quando o inimigo viu isso no seu lugar, o altar no seu lugar, holocaustos oferecidos, adoraram o Senhor com aquele sacrifício, bases do templo lançadas. Irmãos, não tinha templo ainda, não tinha nada, não tinha sacerdotes, não tinha utensílios sagrados, não tinha nada, só bases, né? O inimigo já se levanta, porque ele já contempla o perigo, né? Todas as vezes, o princípio espiritual todas as vezes na vida de um indivíduo, na vida de um casal, na vida de uma família, e particularmente na vida da igreja, todas as vezes que algo que conta para Deus, que tem valor para Deus, está acontecendo, nunca o inimigo de Deus vai se calar. Paulo chega a escrever assim aos Coríntios: nós não lhe ignoramos os desígnios. 2 Coríntios 2, se referindo ao inimigo e a sua ação na Assembleia de Corinto. A palavra para desígnios ali é ardis, métodos, estratégias. Paulo diz: não ignoramos. Então, queridos irmãos, voltando onde estávamos, comunhão cristã é um dos mais lindos, fundamentais e preciosos assuntos que precisamos examinar juntos. Qual é a base da nossa comunhão cristã? Quais são os desafios da nossa comunhão cristã? E também, qual é a beleza de nossa comunhão cristã? Então que o Senhor, na sua misericórdia, nos assista e possamos nesses dias caminhar um pouco nessas verdades. Dentro dos textos que nós lemos, estão aí 3 textos inicialmente, vamos recordá-los: Atos 2, 41 e 42, 1 João capítulo 1, de 1 a 4, e 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9. Em todos esses textos, a palavra comunhão aparece, creio que você já percebeu. Agora, há mais de uma palavra bíblica que o Espírito Santo escolheu para denotar nossa comunhão. Essa aqui é uma delas. E essa palavra é koinonia. Também há uma outra palavra, talvez a examinemos no momento oportuno. Essa palavra koinonia é uma palavra simples, por um lado, mas extremamente valiosa e preciosa, por outro lado. Vamos olhar um pouquinho, se você anotou aí esses 3 versículos, vamos pensar e meditar, estudar um pouco sobre eles juntos. Primeiro, Atos 2,42 diz que aqueles convertidos, que foram chamados pelo Senhor, regenerados pelo Espírito, eles tinham marcas na sua vida comum. E as marcas eram: perseveravam, não é nosso encargo falar sobre cada palavra, apenas observe aí. Perseveravam no quê? Na doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e nas orações. Nosso foco aí, nosso destaque aí é comunhão, koinonia. Agora, preste atenção. Essa maneira de traduzir, que consta da revista e atualizada de Almeida, e parece que da corrigida também, é uma das maneiras. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, então ele segue, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Mas há uma outra forma, e eu gostaria de usar essa forma, por causa do valor didático dela e do foco onde nós entraremos, então, a partir de agora e nesses dias. Você poderia traduzir esse verso assim, perfeitamente, exatamente de acordo com o texto original, é claro. Não são inversões do que o Espírito Santo quis dizer. Traduzir dessa forma. E perseveravam na doutrina e comunhão dos apóstolos. Compreendeu? Perseveravam na doutrina e comunhão dos apóstolos. Ou seja, os apóstolos têm apenas uma doutrina. Não há doutrina de Paulo, a doutrina de Pedro, a doutrina de João. Não está incorreto nós usarmos esses termos, porque eles têm ênfases diversas. Mas
o foco, a essência do que trata a chamada, vamos colocar entre aspas, doutrina de Paulo, doutrina de Pedro, doutrina de João, é aquela única doutrina descrita no capítulo 4 de Atos, quando é dito assim: os apóstolos não cessavam de pregar e ensinar que Jesus é o Cristo. Essa é a doutrina dos apóstolos. Se você não conhece esse versículo, acho que seria bom você vê-lo, não apenas citá-lo. Olha esse versículo. Atos capítulo 5, verso 42. Veja qual é a doutrina dos apóstolos. Porque quando lemos essa palavra, o que vem na nossa mente? Talvez um compêndio de teologia sistemática, não é assim? A doutrina dos apóstolos, um calhamaço de ensinamentos, né? Olha o que diz Atos 5:32, preste atenção. Todos os dias, Atos 5:42, perdão, 5:42, o último verso do capítulo 5 de Atos. Todos os dias no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar. Essa é a sua doutrina, seu didaquê. Não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Essa é a doutrina dos apóstolos. A glória da pessoa e da obra do Senhor Jesus. É por isso, irmãos, que Paulo não faz menos do que dizer que a doutrina, ou o evangelho que ele prega, diz respeito a uma única pessoa e obra que essa pessoa realizou. Por isso ele começa o livro de Romanos falando que o evangelho que ele vai enunciar aí, escrevendo aos Romanos, tão maravilhosa epístola, né? É o evangelho que diz respeito a Cristo. É o evangelho com respeito a Cristo, que veio em carne da descendência de Davi e etc. Romanos 1, capítulo 3, você certamente se lembra, né? Então, o conteúdo da doutrina dos apóstolos é um só. Não é um compêndio de teologia sistemática, mas é a pessoa de Jesus, o Cristo. Que maravilhoso, irmãos. Então, essa é a primeira coisa importante, é para entendermos essa comunhão, sobre o que baseava a comunhão dos nossos irmãos primitivos. Agora, por que então traduzimos como traduzimos? Usando essa outra possibilidade aí. E perseveravam na doutrina e comunhão dos apóstolos. Já falamos sobre a doutrina, qual é a doutrina deles? Não cessavam de ensinar Jesus e de pregar Jesus, o Cristo. Agora, comunhão. Observe essas duas palavras juntas, se você ainda não percebeu. Comunhão dos apóstolos. Você viu o cuidado do Espírito Santo? Por que não é comunhão do apóstolo? Comunhão dos apóstolos. Há uma única comunhão, mas há vários apóstolos. Então eles perseveravam na doutrina e comunhão. Doutrina singular, comunhão singular, mas apóstolos plural. Graças ao Senhor por isso. Essa era a sua koinonia. Então, amados irmãos, desde que a igreja foi estabelecida, nossos olhos são chamados para uma única comunhão, mas um colégio de apóstolos. Daqueles que pela graça de Deus e pela revelação do Espírito Santo poderiam fazer o quê? Por que eram apóstolos? O que os diferenciava dos outros? O que é um apóstolo? Literalmente, semanticamente, um enviado, você sabe, né? Mas o que é um ministério apostólico? É uma capacidade pelo Espírito Santo de lançar fundamentos da casa de Deus. Isso é o ministério apostólico. Fundamentos, né? Trata com os fundamentos, trata com a edificação, trata com consumação, trata com os temas da casa de Deus, em particular lançar fundamentos da casa de Deus, né? Então, doutrina e comunhão, as duas palavras no singular, mas apóstolos no plural. Então aí, nesse versículo, koinonia é a palavra. De novo a palavra koinonia aparece em primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 9, que já citamos. Vamos olhar esse versículo de novo, a simplicidade e a beleza dele. Paulo diz assim: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão. Não é também uma maravilhosa frase? Irmão, não sei quanto a você, mas como aprecio essa palavra chamados.
Paulo a usa, me parece, de um modo muito particular, muito especial, ele tem motivos, para a Assembleia dos Coríntios. Porque eles estavam se perdendo em assuntos de uma forma que não deveriam ter feito. Até mesmo ensoberbecidos, dando lugar entre eles a disputas, partidarismos, divisões, contendas, ciúmes. Essas expressões todas são declaradas por Paulo nessa epístola. Então, quando ele escreve a eles, ele usa várias vezes essa palavra chamado. Olha o capítulo 1, leia o capítulo 1 de 1 Coríntios e grife essa palavra chamados, para você ver onde ela aparece. Considerai, pois, no vosso chamamento, ou na vossa vocação, no vosso chamado, ele diz lá no verso 26, lá no final do capítulo, por exemplo, foram chamados em Cristo Jesus, versículo 2 do capítulo 1, repete, foram chamados para ser santos, não é? E aí no verso 9 ele diz, fiel é Deus pelo qual fostes chamados. Ele está dizendo, olha, a realidade é que nenhum de nós se ofereceu a Deus para ser um discípulo na escola de Cristo. Nenhum de nós. Não tínhamos essa capacidade. O fato é que Ele desceu até nós e realizou um maravilhoso chamamento. E pela sua graça nós respondemos a esse chamamento. Nenhum de nós se voluntariou. Eu quero pertencer a Cristo. Eu quero ser um discípulo dele. Pelo contrário. Éramos inimigos no nosso entendimento por causa de nossas obras malignas. Como Paulo vai dizer numa outra epístola. Então ele vai dizer, Deus é fiel e Ele vos chamou. Pelo qual fostes chamados. Agora nós temos de novo a nossa linda palavra. Koinonia. Nos chamou à comunhão do seu Filho Jesus Cristo. Também já dissemos isso outras vezes para os irmãos. Imaginem uma mesa. De um lado, nosso bendito Pai Celestial. Do outro lado, os que foram chamados. E podemos dizer, nessa mesa, o Filho. Então o que o Pai tem para nos servir, para nos dar, é o seu próprio Filho. O que nós temos para receber da parte do Pai, também é o seu próprio Filho. Então Deus é fiel, pelo qual fostes chamados à comunhão de. Veja que não é comunhão com, percebeu? É comunhão de seu Filho Jesus Cristo. Comunhão de fala mais do que comunhão com. Não é comunhão com alguém do lado, é comunhão de uma pessoa. O Pai nos serve, vamos pôr entre aspas, essa pessoa. E nós recebemos essa pessoa. E nós oferecemos ao Pai essa mesma pessoa que nós recebemos. Então a nossa comunhão é com o Pai no seu Filho Jesus Cristo. Agora, o que significa koinonia? Um pouco sobre essa palavra rapidamente. Esse termo koinos significa comum. É uma palavra muito simples. Qualquer coisa que fosse se referir como algo comum no vocabulário grego, coloquial, se usava a palavra koinos. Se há algo comum entre você e eu, nós poderíamos dizer, isso é koinos, entre nós. Nós temos algo comum, nós dois temos parte em algo, koinos, comum. Então a palavra koinonia significa ter parte em, significa ser participante, significa ser um associado. Amados irmãos, você se lembra de Hebreus capítulo 1, o autor de Hebreus capítulo 3, versículo 1, diz assim, por isso, santos irmãos, que participais de uma vocação celestial. Lá ele usa essa palavra participar, que aliás é uma das palavras-chave para o estudo do livro de Hebreus. Participar ou participante. Significa basicamente o que estamos falando sobre a palavra koinonia. Ter parte em, estar associado. Não é alguém que assiste alguma coisa, mas não tem parte nela. Como assiste um filme, assiste um teatro, uma apresentação, compreende? Koinonia significa eu tenho parte e o outro também tem parte. Então Deus nos chamou para a koinonia de seu Filho. Deus fez de seu Filho algo comum entre Ele e nós. O que você acha disso, irmão? O apóstolo Paulo aprecia tanto esse chamado e o significado disso, que ele vai escrever assim aos Romanos no capítulo 8. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós,
quem será contra nós? E ele continua assim: aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, não nos dará com ele graciosamente todas as coisas? Por causa da amplitude, do significado, da profundidade, da beleza com que Paulo via Cristo, e via-se koinós, que Deus tornou Cristo koinós, entre ele e nós. Esse seu Cristo, esse que é chamado por ele de o Filho de minhas delícias, este é meu Filho amado, e nele eu tenho todo, não é algum, mas eu tenho todo o meu prazer. O que o Pai faz com este Filho, de suas delícias, de seu prazer? Colossenses capítulo 1:13 o chama de o Filho do seu amor. Por que Paulo não usou apenas a palavra Filho? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho. Não estaria bem? Não entendemos? Mas por que ele continua? Do Filho do seu amor. Ele está dizendo que as entranhas de bondade, de misericórdia, de amor do Pai foram expostas para nós na pessoa do seu amado Filho. Ele nos deu o que de mais valioso, amável, ele possui. Então ele tornou o seu Filho koinós. Então nós podemos dizer, o nosso Senhor Jesus. Isso é koinonia. Agora vamos para 1 João, dos 3, o último texto que lemos e ainda não comentamos. Aí está mais um João, lá em Atos, Lucas, né? Em Coríntios, Paulo, e aqui João, em 1 João capítulo 1, versos de 1 a 4. João está assombrado, João está deslumbrado, por isso ele escreve essas palavras, e creio que todos nós podemos perceber aí o coração e o espírito de João, quando ele diz assim, o que era desde o princípio. Interessante que ele vai começar lá e vai terminar aqui, como nós vamos ver. O que era desde o princípio. O que era desde o princípio? Vamos lembrar do seu Evangelho. Do seu Evangelho. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. Logos em pros theos, no grego. Sabe o que é pros no grego? É em relação, como que circundando em torno de. Vamos usar essa expressão. Pros. E assim também usamos a palavra no português, né? Logos em pros theos. Ele está dizendo que o Filho, a vida do Filho, coloquemos assim para o nosso entendimento, como vamos explicar esses assuntos da Trindade, né? Com essa nossa mente tão limitada. O Filho eterno, ele como que gravita, gira em torno do Pai eterno. Toda a glória e a alegria do Filho é ver a face desse Pai, porque ele é com Deus. A nossa versão também foi opcional, o nosso tradutor do português diz o verbo estava com Deus, usou o verbo estar, né? No grego não há distinção entre o ser e o estar, assim como não há no inglês, também não há no grego. Então você poderia traduzir esse versículo assim, o verbo era com Deus, não apenas o verbo estava com Deus, compreendeu? O verbo é com Deus, com, pros, ou seja, o Pai no centro, para usar essa figura, e o Filho como que gravitando em torno do Pai. Ele nunca perde de vista a face do seu Pai. Por isso a cruz do Calvário se torna tão assombrosa, tão tremenda, tão terrível e tão maravilhosa, quando nós, pela graça do Senhor, a vamos compreendendo. Porque foi ali o único momento, por toda a eternidade, em que vai ocorrer algo com esse Filho que ele não pode suportar. E o que é? Perder de vista a face do seu Pai. Porque o Logos é pros theos. É com Deus, não é sem Deus. Então isso é koinonia. Então Paulo, assim como João, nós estamos estudando João, se deslumbram com essa expressão. Então ele vai dizer o que era desde o princípio, Verbo era com Deus. O que era desde o princípio. Então ele vai sair aqui do ponto de vista da eternidade e já vem para a terra. Aí ele vai dizer, o que temos visto.
Isso no Evangelho de João também ele disse. Quando ele disse assim, o Verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória. Ah, irmãos, nós podemos ler essas palavras tão apressadamente, não é? E perdemos o deslumbre de João e do Espírito nos nossos corações. Vimos sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Isso no Evangelho. E na Epístola, o que era desde o princípio, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos. Visto, contemplamos. Ver é algo mais objetivo e rápido. Contemplar é observar cuidadosamente. Por isso João usa as duas palavras. Todos nós já temos visto o Senhor Jesus. Graças sejam dadas a Deus. Mas quantos de nós temos contemplado o Senhor Jesus? Então o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Olha as palavras de João. Aí ele continua, e a vida se manifestou. No Evangelho também ele disse isso, quando ele falou assim, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Então a vida se manifestou, e nós a temos visto, e vos anunciamos. A vida eterna, Zoé, que estava, ou que era, só com o Pai, eternamente só com o Pai, o Filho e o Espírito, sós, coloquemos assim, mas agora não mais. Zoé se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho. A vida eterna que era com o Pai e nos foi manifestada. Mas por que João fala toda essa coisa maravilhosa? Onde ele quer chegar? Verso 3. Estas coisas vos escrevemos para que mantenhais koinonia. Não é lindo, irmãos? Ele está dizendo, esse Logos que é com Deus, ele foi feito koinos, entre nós e Deus. Koinonia. Essas coisas vos escrevemos para que mantenhais comunhão conosco. Preste atenção nessa frase de novo, comunhão conosco. Essa é a comunhão dos apóstolos, de Atos 2:42, da qual João participava, Paulo participava, Pedro participava, e todos que foram chamados e considerados apóstolos, que tinham a mesma revelação da mesma pessoa, não é? Então, essas coisas vos escrevemos para que mantenhais comunhão conosco. Aí ele vai explicar qual é essa comunhão com esse conosco. Esse conosco são os apóstolos, é claro. Então ele vai dizer, ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. E aí então ele conclui com o verso 4, lá da Epístola, também maravilhoso verso, quando ele vai dizer, essas coisas vos escrevemos para que vocês componham um manual de teologia sistemática. Essas coisas vos escrevemos para que a vossa, ou a nossa, melhor, alegria seja completa. Queridos irmãos, essa é a koinonia para a qual nós fomos chamados. É nela que nós seremos plenamente introduzidos quando do retorno do nosso Senhor. Vê-lo face a face, ser como Ele, contemplá-lo, meditar nele, deleitar nessa pessoa adorável por toda a eternidade. Esse é nosso chamado. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados. Então é aí que João se deleita, que os apóstolos se deleitam. Agora, vamos seguir um pouquinho mais. Nossa tarefa para hoje, confiamos no Senhor, não é uma tarefa simples. Nós vamos abrir daqui a pouco o Evangelho de João no capítulo 17. Você já leu esse capítulo algumas vezes, certamente. João 17. Sabe o que um grupo de eruditos diz a respeito de João 17? Sabe como eles chamam esse capítulo? Você lê muita coisa maravilhosa sobre esse capítulo. Sabe o que alguns deles dizem? Antes de você ler João 17, tire suas sandálias dos pés, porque o lugar que você pisa é terreno santo. Ali nós temos a oração sumo sacerdotal de Cristo. Ele está falando com seu Pai. Sabe quem está falando?
é o Logos que é com Deus. Outros dizem assim, João 17 é o santo dos santos da Bíblia. Entrar em João 17 é entrar no santo dos santos. Para onde nós fomos chamados para entrar, para morar, para permanecer, para não sair de lá. Nós vamos, com a ajuda do Senhor, ver 6 características em João 17, buscando, com a ajuda do Senhor, fazer isso o mais didaticamente possível. Que meu desejo é que você leve isso para casa, você não deixe no seu caderninho, não. Você põe aí e leve para casa, para você reler, orar, meditar e se derramar diante do Senhor. O que nós vamos buscar ver em João 17? Nós vamos ver o que essa koinonia significa para o Pai e para o Filho, pelo Espírito, é claro. Sabe como a Trindade tem comunhão, irmãos? Nos atrevemos a dizer, por causa da revelação bíblica, embora não saibamos explicar, você vai ver por quê, que não é explicável para nós. O Pai é uma pessoa. Por que o chamamos de pessoa? Agostinho dizia assim, quando eu uso o termo pessoa, o uso porque não encontro outro melhor. Porque quando nós falamos em pessoa, nós pensamos em alguém completamente distinto, não é? Você é uma pessoa, eu sou uma pessoa, nós podemos ter algo em comum, mas você é você, eu sou eu. Não é assim? Mas na divindade há uma única essência divina, uma única divindade, com D maiúsculo. Não há 2 divindades, uma divindade, um Deus. Mas neste Deus, nesta essência, se distinguem, não se confundem, se distinguem 3 pessoas. O Pai não é o Filho, senão nós não precisaríamos desses nomes. Bastaria o nome Deus, não é? Por que temos Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo? Porque as pessoas se distinguem, não é? Os teólogos antigamente chamavam isso de subsistências, né? Mas não vamos entrar nessas palavras teológicas, não. Mas é algo interessante de você estudar um pouco para a sua meditação e contemplação. Então, na essência de Deus, pessoas distintas subsistem. O Pai tem característica pessoal, o Filho tem característica pessoal e o Espírito tem característica pessoal. O que o Pai tem que os outros 2 não têm? O Pai não é gerado, o Pai é ingênito. Qual a característica que o Filho tem que os outros não têm? O Filho é unigênito. Não há Pai unigênito, só Filho unigênito. Então o Filho é gerado do Pai. Então se ele é gerado, houve um tempo em que o Filho começou. Isso é uma heresia do 3º século da história da igreja, chamado arianismo, né? O Filho não é criado por Deus, o Filho é gerado em Deus. Por isso ele é chamado unigênito. Se Deus é eterno, então a geração do Filho é eterna. Não houve um tempo em que o Pai disse, eu quero ter um filho, e gerou um filho. O Filho é eterno como o Pai é eterno. Mas o Filho é gerado, essa segunda pessoa é gerada a partir da primeira pessoa. Então a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e uma terceira pessoa, a pessoa do Espírito. A pessoa do Pai tem comunhão com a pessoa do Filho na pessoa do Espírito Santo. Isso nós não sabemos entender. Quando nós vamos ter comunhão um com o outro, são só 2 pessoas, não é? Eu tenho comunhão com você. Mas na Trindade, o Pai tem comunhão com o Filho em uma terceira pessoa. Por isso, o apóstolo Paulo fala sobre o amor do Pai, a graça de Cristo e a comunhão do Espírito. Porque a palavra comunhão, aí está ela de novo, ela é particularmente relativa à pessoa do Espírito Santo. Porque é a pessoa na qual o Pai e o Filho têm comunhão. Não compreendeu não, né? Não é para compreender. Mas é assim que a Trindade interhabita. Então, antes de entrarmos nas 6 expressões que vamos ver em João 17, me permitam dizer mais uma coisa. Graças ao Senhor por aqueles homens sérios e santos de Deus que se debruçaram na palavra por todos esses séculos. Na era medieval, alguns deles buscaram fazer isso para compreender, vamos colocar esse compreender entre aspas, o que na Bíblia é dito sobre a Trindade, ou Deus triuno. Agora, irmão, tome cuidado para você não ser meticuloso demais. Na Bíblia não há a palavra Trindade, correto? Também não há a palavra triunidade, nenhuma das 2. Também não há a palavra encarnação, não há na Bíblia, certo?
Mas a trindade, ou a triunidade e a encarnação, elas são verdades absolutamente bíblicas. Negar isto é negar a fé apostólica. Negar que Deus é triuno. Negar que o Verbo se fez carne é negar a fé apostólica. Não é? Então a palavra trindade ou triunidade, a palavra encarnação são muito boas, embora não sejam bíblicas. Compreende? Então a pessoa diz assim, não, essa palavra não está na Bíblia. Então ele rejeita a palavra. A questão não é a palavra, a questão é o conceito. O conceito está na Bíblia em todos os lugares, tanto da trindade quanto da encarnação. Não é? Então por que estamos dizendo isso? Esses irmãos, na época medieval, se debruçaram particularmente sobre o Evangelho de João para buscar estudar, meditar no que seria a comunhão da Trindade. Então, claro, ficaram com a sua mente em parafuso, né? Mas então buscaram uma palavra. Será que nós poderíamos usar uma palavra que nos ajudasse a entender essa comunhão? Olha essa história. E eles então escolheram uma palavra. E essa palavra foi pericoresis. Sabe o que ela significa? Peri é ao redor, perímetro, certo? Periferia. Então, pericoresis, C-H-O-R-E-S-I-S, transliterando do termo grego. Seria perichoresis, pericoresis. O que ela significa? Por que usaram essa palavra? Peri, ao redor. Coresis, de Coreia, que significa dança. O termo pericorese era aplicado a uma dança que era praticada assim. Fazia-se um círculo menor de pessoas e as pessoas davam os braços, como uma dança de roda. Esse círculo menor se davam as mãos ou se davam os braços assim sobre os ombros e dançavam para um lado, essa roda. Em volta dele se reunia um outro círculo de pessoas, também com as mãos dadas ou com os braços dados, e giravam, dançavam para o outro lado. Então um círculo girava assim, o círculo externo girava assim. Essa era a pericoresis. E num determinado momento, essa dança parava e o círculo de fora, os de fora do círculo, cruzavam os seus braços por dentro do círculo, ou para cima do círculo de dentro, e abraçavam o círculo de dentro. Compreende? Então eles usavam esse termo, pericoresis, e diziam, e o aplicaram à trindade, diziam a dança da trindade. De onde eles tiraram isso? João 14, 15 e 16. João 14, 15 e 16, ela vai dizer assim, não temos carga para estudar esses capítulos nessa sessão, nosso foco em comunhão precisa avançar. Mas veja o que é dito lá. João 14, o Senhor disse assim, não crês que eu estou no Pai, e o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Não é? Então, na Trindade, baseado nessa figura que usaram da pericorese, tão bonita, eles disseram assim, na Trindade há interhabitação. Essa palavra é muito boa. Não é bíblica, mas é absoluta no sentido do conceito. Cada pessoa habita nas outras. Ou seja, onde o Pai está, o Filho está. Onde o Filho está, o Pai está. Então, onde o Pai está, a pessoa do Pai está, o Filho está. Onde o Filho está, o Pai está. Por que isso é importante, irmão? Se é que você já não meditou sobre essas coisas. Para que nós não dividamos Deus em três. Compreende? Onde o Filho está, o Pai está. Onde o Espírito está, o Pai está, o Filho está. Onde o Pai está, o Filho está, o Espírito também está. Porque as pessoas da Trindade interhabitam. Você consegue explicar? Não. Mas é isso que a Bíblia diz, não é? Quando o Senhor disse, o que o Senhor disse a Filipe? Filipe, há tanto tempo eu estou convosco. Quem me vê a mim, vê o Pai. Não é? Porque as pessoas do Deus triuno interhabitam. Então eles usaram uma outra palavra para também tentar explicar o ensino de João 14, 15 e 16. Interpenetram. Ou seja, as três pessoas da Trindade comungam uma mesma essência. Então não apenas elas interhabitam, mas também elas interpenetram. Pai, Filho e Espírito Santo. Então, onde o Pai está, Deus está. Toda a divindade está. Onde o Filho está, a divindade está. E não um terço da divindade. E onde o Espírito Santo está, a divindade está.
Deus completo, não um terço de Deus. Então, todas essas palavras, a pericoresis, a interhabitação, a interpenetração, esses irmãos a usaram em função de meditarem nesses capítulos maravilhosos do Evangelho de João, 14, 15 e 16 particularmente. Agora então vamos lá para a nossa tarefa, com a ajuda do Senhor. João capítulo 17. Vamos buscar ver então 6 características da comunhão da divindade. Apenas nesse capítulo. Como nós falamos, os outros capítulos são amplos em divulgar essa verdade também. Mas nós vamos ficar apenas com o capítulo 17 de João. Vamos então para a primeira característica. Uma coisa rápida antes de iniciar. Por que nós vamos ver isso? Porque nós queremos compreender a qualidade de comunhão da divindade. E compreender é uma palavra forte, né? É até onde, pelo Espírito Santo, nós pudermos ter as impressões, os vislumbres da glória, da magnitude, da beleza, da profundidade disso, né? Então, 6 características nós vamos destacar aqui no capítulo 17 de João sobre essa comunhão da divindade. Vamos lá para a primeira. Versículos 4 e 5, nessa oração do nosso Senhor, ele diz assim: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, verso 5, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória, ou aquela glória, que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Sabe como nós poderíamos chamar para usar uma expressão aqui para essa última frase tão linda? A glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. O abraço eterno da Trindade. A Trindade vive em um abraço eterno. Um abraço que nunca se rompe. Um abraço pleno. Um abraço tal que não carece de nada externo a esse abraço. É um abraço completo, é um abraço perfeito. Nós, homens e mulheres, experimentamos alguns abraços que muitas vezes não dá vontade de soltar, não é? Fruto de saudades, por exemplo. Pois a Trindade, amados irmãos, vive, comunga em um abraço eterno. É por isso que o Pai pode dizer: este é meu Filho amado, e nele eu tenho todo o meu prazer. Por isso que o capítulo 8 de Provérbios vai dizer que quando aqueles fundamentos da terra eram lançados, a sabedoria que tipifica o Filho de Deus ali diz: eu era o seu arquiteto, eu estava com ele, eu achava minhas delícias entre os filhos dos homens, né? Aquele capítulo maravilhoso de Provérbios 8, 31 em diante. Então, glória seria a primeira característica. Glória. Primeira palavra que o Senhor usou para se referir a essa comunhão. Vamos repetir, verso 4. Agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória, com aquela glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Agora, irmão, por favor, medite. Guarde isso para você. Pensar aos pés do Senhor. O que é glória? Se você for para semântica, ainda assim você vai ter dificuldade. Para a palavra no grego, para a palavra no hebraico. No grego é doxa, no hebraico é kabod, né? Você vai ter dificuldade até com as palavras, por causa do peso do significado dessas palavras. Agora, vamos deixar a semântica, não é o que nos interessa não, é o conceito bíblico de glória. E acho que nós podíamos expressar assim: glória significa a autossatisfação de Deus. Deus é glorioso porque Deus é autossatisfeito. Ele não precisa de nada. Ele não precisa de ninguém. Ele é completamente satisfeito consigo mesmo.
Por isso, a manifestação de Deus é glória, é glorioso, porque Ele é completo, perfeito e autossatisfeito. Agora, quando nós podemos, pela graça do Senhor, na nossa vida de comunhão com Ele e de obediência a Ele, expressar algo da glória do Senhor, e é correto dizermos isso, não é? Orarmos por isso, que o nome do Senhor Jesus Cristo, Paulo orava assim pelos santos das assembleias, que aos Tessalonicenses, por exemplo, que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado em vós e vós nele, segundo aos Tessalonicenses capítulo 1, não é? Então o que significa Deus ser glorificado em nós? Ou vamos mudar a pergunta: como Deus pode ser glorificado em nós? E agora a resposta fica clara: só de uma maneira, uma única maneira, se Ele encontrar satisfação em nós. Porque glória significa que Deus é satisfeito consigo mesmo. E onde a glória de Deus for manifestada, seja num indivíduo, num casamento, numa família, numa assembleia, num povo, onde a glória de Deus for manifestada, isso significa: Deus está satisfeito. Se Deus não estiver satisfeito, não haverá glória. Vamos citar um exemplo, vamos citar dois: o templo, o tabernáculo e o templo, não é? O que aconteceu quando o tabernáculo foi edificado segundo o modelo que foi mostrado no monte? Em obediência, em resposta plena do coração de Moisés, a glória do Senhor encheu o tabernáculo. E nem Moisés podia entrar. O que isso significa? Deus está satisfeito. Porque tudo foi feito conforme o modelo que foi mostrado no monte. E quando o templo de Salomão foi edificado, a glória de Deus encheu o templo de Salomão. Então, irmão, glória é um termo muito usado entre nós. Então te peço que você pense sobre isso, porque você já percebeu que isso tem implicações completas e profundas em nossas vidas pessoais, familiares e congregacionais. Nós queremos que Deus seja glorificado em nossas vidas, casamento, famílias e assembleias. Então não entristeçais o Espírito Santo do Senhor, pelo qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritarias, bem assim como toda a malícia. Sede uns para com os outros benignos, compassivos, misericordiosos, perdoando-vos, porque onde o Espírito Santo for honrado, Deus está satisfeito, e isso é glória. Então, primeira característica dessa comunhão: a glória que eu tive antes de ti, ou tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Segunda característica, olha o verso 10, desse capítulo mesmo. Lindo verso, irmão. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Como vamos chamar essa segunda característica? Da koinonia divina. Atributos comuns. Tudo o que pertence ao Pai, pertence ao Filho. Tudo que pertence ao Filho, pertence ao Pai. Agora, deixe-me lembrar uma parábola que o Senhor mesmo contou, porque há uma frase ali tão especial. É a chamada parábola do filho pródigo, em Lucas 15, que você certamente conhece muito bem. Você se lembra que depois que aquele filho sai, o pródigo, e volta, e é recebido na casa, e é trazido as roupas, o anel, a sandália, você se lembra? E o pai diz: traga um novilho cevado para que seja imolado, não é assim? E você sabe que o filho mais velho, ele fica como que na porta, ele não quer nem entrar nessa festa ali, não é? E ele tem um motivo. Ele diz assim: eu sirvo a ti de maneira fiel todos esses anos, e não me deste nem um cabrito para eu celebrar com meus amigos, não é? E o que o pai diz? Escute o que o pai diz. E essa é uma parábola, o Senhor mesmo a narrou, a compôs, né? E narrou. Escute o que o Senhor diz nessa parábola. O pai vai falar para o filho mais velho: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que é meu é teu. Que frase maravilhosa. Aqui está o nosso Senhor Jesus, esse que compôs essa parábola, orando ao seu Pai e dizendo assim: ora, todas as tuas coisas são minhas, e todas as minhas coisas são tuas.
Você quer ver aqui no capítulo 16 mesmo? Está aí aberto, não é? Seu capítulo 16 de João. Olha essa expressão, verso 15. João 16, 15. Tudo quanto o Pai tem é meu. Que maravilha, irmãos. Já comentamos outras vezes. Essa frase tão bonita é como um resumo de parte da história de Eliezer com Rebeca. Quando Eliezer foi enviado por Abraão para buscar a esposa para o seu filho Isaque. Quando Eliezer encontra a Rebeca no poço e tem aquele diálogo com ela, ele entende que aquela era a mulher separada pela graça de Deus para Isaque, segue com ela para a casa do seu irmão Labão, né, do seu pai, Betuel. E você lembra do diálogo deles? Ele vai falar para Rebeca sobre Isaque. Esse era o ministério de Eleazar ou Eliezer. Quando ela pergunta quem ele era, ele nem mesmo diz o nome dele. Muito significativo. Porque ele é figura do Espírito Santo, do trabalho do Espírito Santo. O Espírito Santo nunca chama atenção para si mesmo. O ministério dele é glorificar Cristo. Então ele vai dizer assim: eu sou servo de Abraão, e o meu senhor Abraão é muito rico, e ele deu ao seu filho tudo o que ele possui. Então nós temos essa interpretação aqui nas palavras do Senhor em João 16, 14, quando ele diz: tudo quanto o Pai tem é meu. Lá em Gênesis 24, você vai ver lá no verso 36 essa expressão. Então, a segunda expressão, a segunda característica dessa comunhão maravilhosa, plena, atributos comuns. Não há nenhum atributo no Pai que não esteja no Filho, nenhum. E que não esteja no Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, ele é servido e adorado como Deus, ele não é menos que Deus. Algumas pessoas têm dificuldades com essa questão de orar ao Espírito Santo. É claro que a oração neotestamentária, podemos assim dizer, é uma oração feita ao Pai, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então é uma oração feita ao nosso Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, pelo Espírito Santo, que é o único que ora de fato, é o Espírito Santo. Nós não sabemos orar como convém, né? Então essa é a oração bíblica. Agora, tome cuidado com essa questão, que alguns dizem que você não deve orar ao Espírito Santo como se fosse menos Deus. Se em nossa oração, em nossa adoração ao Senhor, nós invocamos essa pessoa, dizendo: ó bendito Espírito Santo, ó bendito Consolador, derrama luz e graça sobre nós, nós estamos orando corretamente, porque Ele é Deus com Deus, o Espírito Santo. Então sim, nós podemos e devemos clamar por Ele, por sua unção, por sua iluminação, né? Porque o ministério dessa pessoa divina e santa, como são as outras duas, é falar sobre o Filho. O Espírito Santo é aficionado no Filho, ele não tem outro tema. Por isso, quando nossos corações se distraem, nós somos tão incomodados. Até mesmo ele é capaz de nos levar à aridez, à sequidão, para que nós sejamos convencidos que o Filho é tudo o que Deus tem para nós, e é aquele para o qual nós fomos chamados, e inclusive chamados a conhecer. Sim, irmãos, o Espírito Santo nos define se necessário, o Espírito Santo nos inquieta se necessário, o Espírito Santo nos leva ao deserto se necessário, o Espírito Santo nos encurrala se necessário, porque Ele é aficionado pela pessoa do Senhor Jesus. Ele não se contentará enquanto não puder ver a face de Cristo formada na vida dos filhos. Esse é seu ministério. Então, segunda característica, atributos comuns. Aqui no caso o Pai e o Filho, né? O Filho está orando ao Pai, com o Espírito Santo é a mesma coisa. Mais uma característica, vamos chamar de interesses comuns. Olha quantas vezes aparece nessa oração os interesses comuns, e veja como isso é maravilhoso. Olha o verso 4.
Eu te glorifiquei na terra consumando a obra que me confiaste para fazer. Essa palavra consumando a obra nos leva, né, na memória imediatamente aquele penúltimo brado do Senhor na cruz, quando Ele disse, está consumado. Eu te glorifiquei na terra consumando a obra que me confiaste. Ou seja, os interesses deles são comuns. O pai não tem um interesse e o filho outro interesse. Verso 6. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus e tu mos confiaste. Mais uma vez, uma expressão de interesses comuns. O pai tem uma propriedade preciosa. Aliás, Nosso Senhor em João 10, está registrado lá por João, que Nosso Senhor Jesus, ao se referir a estes, que somos nós, os que Ele chamou, os que Ele escolheu, Ele diz assim, aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo. E está se referindo a nós, as suas ovelhas. Porque Ele diz, minhas ovelhas ouvem minha voz. Não ouvem a voz dos estranhos. Ninguém as arrebatará das minhas mãos. E das mãos do Pai, ninguém pode arrebatá-las. Aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo. Né? Interesses comuns. Aqui ele está dizendo a mesma coisa. Eram teus, tesouro particular do Pai, esses que Ele escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Somos nós, os chamados por Deus. Tu me deste. Ele me diz, no verso 6, e na parte final do mesmo verso, tu nos confiaste. Mais um verso ainda nesses interesses comuns. Olha o verso 8. Eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam. E verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam. Interesses comuns. Olha o verso 22. Eu lhes tenho dado a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu lhes tenho dado a glória que me tens dado. Mais uma vez, os interesses comuns. São vários versos assim. Veja o último verso, 26. Eu lhes fiz conhecer teu nome. Eu lhes fiz conhecer o teu nome. Interesses comuns. E ainda o farei conhecer. Mais um elemento, o quarto deles. Verso 21. Unidade. Veja esse verso. A fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Mais uma característica dessa koinonia. É uma comunhão em perfeita unidade. Por isso, irmãos, a oração do Senhor nesse verso 21, pelos eleitos ou pelos chamados, é tão linda. Quando Ele diz para que eles sejam um, não é um em ideias, não é um porque são unidos em torno disso ou em torno daquilo, até no nosso caso em torno de interesses comuns, de uma forma ou de outra, em torno de obras comuns, né? Atividades comuns, nada. Para que sejam um, todos sejam um, como? Não perca essa palavra como aí, porque essa é a palavra que fala da comunhão da Trindade. Como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Aqui se fizermos uma pergunta, como é o Pai no Filho e como é o Filho no Pai? O Senhor falou, mas não explicou, né? Como és tu em mim, como eu sou em ti, sejam eles em nós. Acho que aqui podíamos usar a palavra plenitude. O Pai é no Filho pleno, e o Filho é no Pai pleno. Aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Então, unidade. Mais uma característica da koinonia da Trindade. Mais tarde, se o Senhor permitir, talvez ainda hoje, temos tempo ainda para isso, mais alguns minutos, nós vamos falar um pouco dessa base da unidade. Eu sei que talvez você tenha ouvido essa palavra por anos. Base da unidade. Há uma outra que eu estou certo que você tem ouvido também. E vamos ver o que a Bíblia tem a dizer sobre isso verdadeiramente. É a tal expressão base da igreja, base da unidade, né? Então,
precisamos de mais cuidado com essas expressões e compreendemos o que realmente ela significa na Bíblia. Se Senhor permitir, chegaremos lá ainda hoje. Quinta característica, propósito comum. Vamos citar 1 ou 2 versos apenas sobre isso, para ficar claro. Verso 1 de João 17 diz: Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Sabe quantas vezes João usa a expressão hora no seu evangelho? 20. Hora. Algumas vezes significa hora comum, uma palavra comum. Mas muitas vezes o Senhor a usa se referindo à cruz. A hora em João é a cruz. A hora em João é o cálice que o Pai lhe deu. Então, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Aqui é não apenas interesses comuns, como já vimos, aqui é propósito comum. Veja mais um verso, 24. Um maravilhoso verso. Vamos lê-lo com cuidado. João 17, 24. Pai, a minha vontade. Sabe, irmãos, se o Pai é uma pessoa e o Filho é uma outra pessoa, e embora comunguem de uma única divindade, e esse Filho eterno se faz carne e vive uma vida humana como viveu, então, para que ele seja plenamente humano e possa ser nosso Redentor verdadeiro e não uma coisa qualquer, ele teria que poder dizer isso que ele disse aqui. Ele teria que poder dizer minha vontade. Porque se ele não tem vontade, então ele não é homem. Todo homem tem vontade. Então ele pode dizer minha vontade. O que esse homem, o verbo encarnado, nosso Senhor Jesus, o que esse homem fez com a vontade dele? Qual foi o segredo da sua vida tão maravilhosa e vencedora? Qual foi o segredo? Da sua obediência até a morte de cruz. Ele submeteu completamente aquela que ele chama de minha vontade, a vontade do seu Pai. A ponto de dizer assim, minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Eu desci do mundo não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos aqueles que ele me deu. Não é? Então, quinto elemento, onde nós estamos aí, propósito comum. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste. Aqui tem uma expressão curiosa. É o onde eu estou. Que lugar é esse? Para que vejam a minha glória, glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Você está vendo quanto esse verso, por que os irmãos disseram que esse aqui é o santo dos santos da Bíblia? Você está vendo, irmão? Olha o que esse versículo está dizendo, que a glória da relação que o Deus triuno tem consigo mesmo, é gloriosa por causa do amor. O que dá beleza e glória a essa relação é essa palavra, é essa realidade espiritual, amor. A glória, vejam minha glória que me conferiste. Por que esse filho tem glória? Por que essa comunhão é tão gloriosa? Porque ele fala, me glorifica, nós já vimos no verso 4, com aquela glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Porque o relacionamento do Deus Trino é um relacionamento de pleno e perfeito amor. Essa é a glória desse relacionamento. Você entende agora por que João vai dizer assim? Aquele que não ama, não conhece Deus. Porque Deus é amor. E se nós dissermos que amamos os nossos irmãos, amamos a Deus e não amamos os nossos irmãos, somos mentirosos. Porque a glória da relação do Deus triuno é essa, amor. O Pai ama o Filho. Aliás, nosso Senhor falou isso e João registra. O Pai ama o Filho e todas as coisas confiou às suas mãos. Era a consciência que ele tinha da sua relação com Deus o Pai. Vejam minha glória, glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Agora, várias vezes no Evangelho de João aparece o termo onde eu estou. Você quer ver? Bem rápido.
faça uma tarefa aí, ágil. João 7, abra por favor. Vou ler alguns versículos bem rapidamente, você tente acompanhar. João 7,34. A vez de procurar-me não me achareis, também onde eu estou, vós não podeis ir. João 7,36, aí na frente agora. Que significa o fato dele dizer, a vez de procurar-me não me achareis, e também, onde eu estou, vós não podeis ir? Os discípulos ficaram indagativos quando eles ouviram o Senhor dizer isso. João 7, 34 e 36, onde eu estou, que lugar é esse? Onde ele está? Eles poderiam dizer, olha, ele está na nossa frente aqui, não é? Ele não está em outro lugar, está aqui diante de nós. Onde eu estou, vós não podeis ir. Veja ainda, capítulo 12 de João, olha o verso 26. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali também estará o meu servo, e se alguém me servir, o Pai o honrará. Você vê que é uma expressão recorrente do Senhor, onde eu estou, e ainda não terminou. Olha o capítulo 14, verso 3. 14:3. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, não é para que onde eu estarei, depois da ressurreição, compreende? Estejam vós também, não, é presente. Eu voltarei e vos receberei para que onde eu estou, João 14:3, mais uma vez, estejais vós também. Então aí fica a pergunta, e nós lemos de novo aqui em João 17:24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, João 17:24, mais uma vez, onde ele está? Onde está a resposta no Evangelho de João? Nós temos em dois textos lindos. A primeira é João 1,18. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Essa é sua posição. Irmãos e irmãs, ele nunca deixou o seio do seu Pai. Quando o Verbo se faz carne, ele não deixa o seio do seu Pai. Por isso que ele olha para os seus discípulos e diz, onde eu estou, vocês não podem ir. Vocês só poderão ir se eu realizar um trabalho por vocês. É a hora, o cálice. O Deus meu, por que me alienaste? Por que me deixastes para trás? A face de Deus o Pai escondida de Deus o Filho, para que aqueles que nunca viram essa face pudessem vê-la. Onde eu estou, vós não podeis ir, mas eu irei e voltarei, para que onde eu estou, estejais vós também. Que maravilhoso, amados irmãos. Mas o Senhor também expressou isso de outra maneira. Olha no capítulo 14 do Evangelho de João, 14:10. Quando Filipe pede a ele, mostra-nos o Pai, isso nos basta, no verso 8 de João 14. Então o Senhor diz, Filipe, há quanto tempo estou convosco, não me tendes conhecido, quem me vê a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Então, verso 10, não crês que eu estou, não estarei, não estive, nem futuro, nem passado. Eu estou no Pai, e o Pai está em mim. Graças ao Senhor. Por que nós estamos falando isso tudo que estamos falando até agora? E citamos todas essas características da comunhão do Deus triuno, para que nós vejamos o que é koinonia entre o Pai e o seu Filho. Interesses comuns, amor, unidade, glória, propósitos comuns. Essa é a koinonia entre o Pai e o seu Filho. Agora, sabe qual é a notícia para nós? Nós já lemos as palavras de Paulo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à koinonia, a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo. Ah, amados irmãos, não é só na história recente da igreja, não. Na história passada da igreja também essa verdade foi mal compreendida. Sabe em que sentido? Como se o homem entrasse na Trindade e viesse a fazer parte do Deus trino, divinizado. Nunca.
Isso é uma heresia. Nós temos comunhão com Deus, mas nós não integramos a Trindade. Isso seria o próprio absurdo. Como o criado pode se tornar incriado? Como o criado pode participar dos atributos incomunicáveis do incriado? Como o criado pode ser onipotente, onipresente, onisciente, não é? Então, quando nós fomos chamados para a comunhão do seu Filho, não significa divinização. Significa comunhão daqueles chamados atributos de Deus, que Ele pode comungar conosco. Ele não pode comungar sua onipotência, nem com homens, nem com anjos. Só Ele é onipotente. Ele não pode comungar sua onipresença e nem a sua onisciência. Esses são chamados atributos incomunicáveis. Digamos, é isso que faz Deus ser Deus. Ele é único, por isso. Onipresente, onipotente, onisciente. Isso Ele não comunica a ninguém, porque Ele não pode. Se alguém é criado, é limitado. Como o incriado vai comunicar-se a si mesmo ao criado? Como o ilimitado vai comunicar-se a si mesmo ao limitado? Impossível, não é? Então o que Ele comunica? Aquilo que dele pode ser comunicado. O que dele pode ser comunicado? Seu amor, sua graça, sua misericórdia, sua alegria, sua compaixão, suas virtudes, né? Sua santidade. Então, onde eu estou? Para esse lugar nós fomos chamados. Aliás, creio que você sabe, João usa 2 vezes só a palavra seio no seu evangelho. A primeira é para dizer que o Filho está no seio do Pai. E a segunda é para dizer que João, o apóstolo, estava conchegado. João 13:23. Conchegado, a palavra lá é no seio. João no seio do Filho. Que comunhão. O Filho no seio do Pai. João no seio do Filho. Essa é a nossa posição que o Senhor conquistou para nós. Uma posição irrevogável. É nossa. Agora, irmãos, estamos concluindo. Qual é o fundamento da nossa comunhão? Essa é uma pergunta muito séria. Qual é o fundamento da nossa comunhão? A base da nossa comunhão. Se quiser usar a palavra base, que é uma palavra para muitos irmãos aqui que foi muito usada, né? Base da nossa comunhão. Então qual é a base da nossa comunhão? Pense sobre isso. A única base da nossa comunhão são os 2 envios que a Bíblia, o Novo Testamento nos ensina, dentro desse propósito eterno do Senhor. Vamos explicar isso. Primeiro envio, Gálatas 4, capítulo 4, de 4 a 6. Aí nós temos o 2. Diz assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, no tempo de Deus, na hora de Deus, nos métodos de Deus, vindo à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Para que Deus enviou o seu Filho? Paulo vai explicar. Para resgatar. Gálatas 4, de 4 a 6. Então Deus envia o seu Filho, e o propósito do Filho é resgatar. Está muito claro aí as palavras. Primeiro envio. Mas não basta esse envio. Esse envio é santo, esse envio é pleno no que concerne ao seu objetivo. Esse Filho cumpriu aquilo para o que ele foi enviado, nada ficou faltando, está consumado. O Filho realizou a obra de resgate, né? Mas para que nós possamos ter o fundamento da nossa comunhão lançada, outra coisa mais é necessária. Está aí nesse texto. Então vamos de novo para o texto. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Agora ele continua, ele vai falar da outra base, uma base dupla. Ele vai dizer: e por que vós sois filhos? De novo, Deus enviou. Então note, por favor, irmão. Por isso é tão necessário para todos nós estudarmos a Bíblia com tanto cuidado e não apressadamente. Olhe que são 2 envios. E sabe por que é importante vermos os 2?
Deixa eu completar esse versículo e já digo. Deus enviou o Espírito do seu Filho aos nossos corações, baseados no qual nós clamamos, Abba, Pai. Então não são dois envios, aí não estão duas pessoas, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Então a base da nossa comunhão, podemos dizer, é dupla. Nós só temos comunhão baseado na redenção do Filho e baseado na habitação do Espírito Santo. Redenção do Filho e habitação do Espírito Santo. Irmãos, parecem, na verdade são, e graças ao Senhor por isso, verdades tão básicas, tão fundamentais. Por que nós estamos falando nelas essa noite? Bom, primeiro porque o nosso tema é comunhão cristã. E segundo porque onde nós estamos errando é exatamente no que concerne às bases e aos fundamentos. Aí é que nós estamos errando. E nós estamos estabelecendo outras bases para a nossa comunhão. E aí, por exemplo, você já ouviu certamente a expressão base da localidade. A base de uma localidade é a base da unidade. Essas coisas estão equivocadas. A nossa comunhão cristã não é realizada numa base geopolítica. A base da nossa comunhão é a base da redenção e a base da habitação do Espírito Santo. Irmãos, isso é extremamente importante. Por quê? Porque então nós fomos chamados, quando Paulo diz assim, ouça aí, abra bem seus ouvidos. Quando Paulo diz assim, fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo. Quem que são esses chamados? Quem são? Todos os que por Ele foram redimidos. E todos que são habitados pelo Espírito Santo. Que importante isso, amados irmãos. Nós sabemos o quanto isso é importante e desafiador para nós. Você quer ver algo mais aí com relação a Corinto mesmo? Ora, se tinha um grupo em Corinto que aparentemente discernia, que dizia, você é do grupo tal, você é do grupo tal, ou do grupo tal, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, está errado. Então eles diziam, eu sou de Cristo. Então nós poderíamos dizer, por que Paulo não endereçou a carta aos Coríntios para esse grupo dos de Cristo? Hein? Por quê? Pelo contrário, Paulo os repreende e diz assim, acaso foi Paulo crucificado em favor de vós? Você viu o que ele está fazendo? Ele não está fazendo só uma pergunta retórica, não. Ele está indo à base da comunhão, ele está dizendo, olha, quem que se entregou por vocês? Foi Paulo, Pedro, Cefas, Apolo? Então qual é a base da comunhão de vocês? É do Cristo crucificado ou é qualquer outra base? Compreendeu o que ele fez? Então ele pergunta, foi Paulo crucificado em favor de vós? Base da redenção. E ele continua e faz outra pergunta, você lembra qual é? Fostes batizados em nome de Paulo? Por quê? Porque em Coríntios mesmo 12 ele vai dizer o quê? 1 Coríntios 12, 12 e 13. Todos nós fomos batizados em um único Espírito. Então ele está lançando a segunda base, se é que podemos dizer, porque na verdade não é segunda, é uma base dupla da nossa comunhão, viu? Foi Paulo crucificado por vós? Fostes batizados em nome de Paulo? O que ele está fazendo? Redenção do Filho, habitação do Espírito Santo. Essa é a única base da nossa comunhão. Então qual é o desafio que nós temos? Não é tentar descobrir, irmão, se a rua que você mora pertence a Campinas ou sei lá o quê, para saber onde que você vai reunir na base geopolítica. O nosso desafio é vivermos a base, o fundamento da única comunhão da igreja, que é a redenção do Filho e a habitação do Espírito Santo. Então qual é o nosso grande desafio nesse sentido? Nós fomos chamados para amar e servir uns aos outros, na única base de pertencermos ao nosso Senhor Jesus. Ponto final. Não tem isto ou aquilo. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a ver isso com clareza. Então, guarde esses dois envios e medite sobre eles. Enviou o seu Filho, enviou o seu Espírito. Base da redenção, base da habitação do Espírito. Nós todos fomos redimidos pelo Senhor Jesus Cristo? Sim. Nós todos somos habitados pelo Espírito Santo? Sim. E agora eu vou usar mais uma palavra aqui, séria também, que os irmãos já tocaram nela por muitos anos. Ela é uma palavra importantíssima na Bíblia. Nós vimos o Senhor a usar. Unidade.
Então agora parece que está clara essa palavra também. Qual é a base da nossa unidade? É uma base geopolítica qualquer? É uma base, sei lá, do que você possa ser, uma base ministerial? Sou de Paulo, sou do Apolo, sou de Cefas? Qual é a base da nossa comunhão? Qual é a base da igreja, se quisermos colocar assim? A base da igreja é a comunhão baseada na redenção do Filho e na habitação do Espírito Santo. Essa é a base da igreja. A base da igreja é a base da comunhão de Cristo. É a única base da igreja. Qualquer outra base é desconhecida das Escrituras. Então, irmãos, percebam que esse assunto da comunhão cristã é muito desafiador. Porque nós ofendemos a obra de Cristo e ofendemos o Espírito Santo quando lançamos outras bases de comunhão. E já falamos também entre nós algumas vezes. Quando aquele grupo disse, eu sou de Cristo, e os outros, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, de Paulo, qual foi o erro deles? Foi não dizer, nós somos de Cristo. Se eles tivessem dito o nós no lugar do eu, tudo estaria certo. Porque eles estariam chamando a atenção de todos. E dizendo, como você pode dizer que é do Paulo? Como você pode dizer que é do Apolo? Todos nós somos do único Cristo. Nós somos de Cristo. Mas quando eles disseram, eu sou de Cristo, então eles se mostraram tão exclusivos quanto os outros. Carnais e divisivos. Em nome de Cristo. Compreendeu, irmão? Que fique claro no seu coração. E se ainda não está claro, então investigue as Escrituras. Vamos concluir então, por hoje. Para nós guardarmos o nosso coração e meditarmos. Primeiro, qual é a base da comunhão cristã? Vamos repetir. É a unidade. A base da comunhão cristã é a unidade. Agora, a unidade não é a minha unidade, a tua unidade, a unidade de um grupo tal ou do outro grupo tal. Isso não é a unidade. Há uma só unidade. Que unidade é essa? Para que todos sejam um. Como és tu, ó Pai, e eu em mim, como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós. Quem são os eles em nós? Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Então quem são esses eles em mim? Todos que creem no nosso Senhor Jesus Cristo e professam o seu nome. Agora, você também não acha curioso a respeito disso que Paulo tem escrito assim aos Coríntios? 1 Coríntios capítulo 1, ele inicia a carta assim: todos que foram chamados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, escute bem, com todos, os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Todos os que em todo lugar. Não é um grupo aqui ou ali que faça isso ou aquilo. Todos os que clamam pelo Senhor, não é? E não somente isso, ele ainda continua dizendo assim, Senhor deles e nosso. Por que será que Paulo fala eles e nós? Não parece estranha essa expressão? Já que todos somos um em Cristo, por que ele usa essa expressão? Exatamente por causa da divisão dos coríntios. Aqueles que estão lá com o Pedro estão achando que a raiz da tradição cristã, a fé deles remonta ao grande Pedro. Ora, Pedro é aquele que o Senhor falou, eu vou te dar chaves do reino. Então Paulo veio depois, ele mesmo diz que ele é um nascido fora de tempo. Tiago também, Tiago não se compara com o Pedro, não é? Eu sou de Cefas, né? Mas Paulo vai dizer, Senhor deles e nós. Há um único Senhor. Então a base da nossa comunhão é a unidade. Sim, é a unidade. A unidade que foi estabelecida na cruz do Calvário. A unidade que foi estabelecida pela descensão e habitação do único Espírito Santo na vida de todos os que professam o nome do Senhor Jesus. Irmãos, isso é tão desafiador. Porque isso torna os irmãos aqui de Campinas responsáveis por toda Campinas. Por todos aqueles que em todos os lugares se reúnem e professam o nome do Senhor Jesus. Responsáveis pelo quê? Por amá-los e por servi-los em nome do Senhor Jesus. E com a graça que os irmãos têm recebido do Senhor. E o contrário é verdadeiro.
receber a ajuda deles, com a luz e a graça que eles têm recebido do Senhor Jesus. Sem ingenuidade, sem uma atitude de um bando de meninos, exercendo discernimento espiritual sempre, claro, né? Mas o Senhor nos ajudando a não termos os nossos arraiais exclusivos e achando que nós somos um povo especial, né? Sardes é isso, e Filadélfia sai do Sardes, e Laodiceia é a degeneração da Filadélfia, e essas coisas estranhas às Escrituras. Porque Deus não tem um remanescente geopolítico, não. Deus tem o seu remanescente em todos os lugares, em todos os contextos. Glória ao nome do Senhor por isso. Quero indicar para os irmãos aqui, já estamos concluindo, uma obra para você ler, particularmente os que gostam de estudar as Escrituras. Se chama A Igreja Peregrina. O autor se chama Broadbent. Esse irmão teve o encargo de falar sobre a tocha do testemunho, desde que ele foi estabelecido na igreja primitiva, por todos os séculos até os dias atuais, mostrando como Deus nunca ficou sem remanescente. E mais, não só isso, que esse remanescente, muitas vezes, não estava retido aqui ou ali, mas estava aqui, estava ali, estava lá também, na mesma época. E em alguns momentos nem se conheceram um ao outro. Você quer ver uma ilustração disso, por exemplo? O Conde Zinzendorf, Avivamento Morávio, século XVIII, primeira parte. Não tiveram contato com Jonathan Edwards, com George Whitefield, apenas com John Wesley numa passagem rápida ali. Apenas uma passagem rápida. O que o Senhor estava fazendo entre os morávios, o grande avivamento morávio, Ele também estava fazendo nos Estados Unidos, usando o irmão Jonathan Edwards e outros, estava fazendo na Inglaterra, na Escócia, naqueles países do Reino Unido, usando George Whitefield, Howard Harris e muitos outros, sendo que essas pessoas não se conheceram. Com exceção, como disse, uma breve passagem de John Wesley por Herrhut, onde estavam os irmãos morávios. Mas estava o Senhor aqui, estava o Senhor lá, e estava o Senhor lá, despertando o seu remanescente fiel, seu testemunho. Essa é a obra do Senhor, irmãos. Então que o Senhor abra os nossos olhos para essas coisas. Então essa unidade é uma unidade que já foi estabelecida. Ela não é promovida. Está errado nós falarmos assim, irmãos, vamos buscar a unidade. Compreende? Não use essa expressão, irmãos. Nós poderíamos dizer que Deus nos ajude a recuperar a beleza do que nós já temos. Nós somos um em Cristo Jesus. Não é buscar unidade. Esse assunto de buscar unidade tem levado a igreja a extravio, a esse movimento ecumênico, a perversões, inclusive. Segunda coisa, então base, essa é a base. Segunda coisa para você levar para casa, já estamos terminando, o fato espiritual. Então qual é o fato espiritual? Todos os verdadeiros cristãos estão na base da única comunhão. Todos. Ninguém está fora, porque não há como estar fora. Se foi redimido por Cristo, se é habitado pelo Espírito Santo, está dentro da comunhão, não pode estar fora. E essa comunhão é a comunhão de Cristo pelo Espírito. Não é uma comunhão que tem um determinado nome. Essa comunhão se chama restauração, essa outra comunhão se chama isso, a outra comunhão se chama aquilo. Comunhão não tem nome, é a nossa comunhão em Cristo, de Cristo, pelo Espírito, né? Então qual é o fato espiritual? O fato é que todos que são verdadeiros cristãos estão na base da comunhão. Então aí está implícito o nosso desafio. Vamos aprender a amar nossos irmãos, onde quer que eles estejam. Vamos aprender a servir nossos irmãos. Certa vez perguntaram, queria te dizer isso aqui também. Perguntaram a um servo do Senhor, que hoje está com 103 anos, o nosso amado irmão Stephen Kong. Certa vez perguntaram a ele, irmão Stephen, como poderemos fazer para viver na comunhão com aqueles que levantam bandeiras? Nós somos isso, nós somos aquilo, nós somos etc. Nós temos essa linha doutrinária ou aquela outra linha doutrinária. Se todos nós somos um em Cristo, e é isso que nós somos, e nós temos responsabilidade de termos comunhão, como nós vamos fazer isso? E a resposta desse irmão foi tão maravilhosa. Olha o que ele disse. Precisamos todos aprender a termos um coração imenso e pés pequenos.
significa ter pés pequenos? Significa que você não vai fazer tudo o que eles estão fazendo. Você precisa exercer discernimento espiritual. Nós não fomos chamados para cooperar com um império particular dos outros, compreende? Se alguém está edificando um ministério particular, um império particular, você vai cooperar com ele? Nós não fomos chamados para isso, mas nós fomos chamados para ter comunhão com todos os nossos irmãos. Então não é um desafio tremendo, queridos irmãos? Então guarde isso no seu coração. Tenha um coração imenso, mas tenha pés pequenos. E exerça discernimento espiritual, para que o Senhor possa edificar aquilo que preza o seu nome, e não impérios particulares. Então esse é o fato espiritual. E o desafio, nós já falamos, vamos terminar com ele. Se a base, nossa base é a unidade, a única unidade, a unidade que Cristo estabeleceu, a unidade do Espírito que todos os crentes têm, não é? Se o fato espiritual é que todos os verdadeiros crentes estão nessa comunhão, então resta a última questão: qual é o desafio? A base, o fato e o desafio. O desafio é dar testemunho desta realidade. Esse é o desafio. Então não é nos chamar de testemunho, nós somos o testemunho, e essa palavra de novo tão mal utilizada, não é? Pelo contrário, testemunho é um desafio para nós. Nós fomos chamados a testemunhar que nós temos um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai, uma só esperança, um só Espírito, uma só vocação, não é? Esse é um tremendo desafio. Então, amados irmãos, como nós podemos responder a esse desafio? Como? Só uma maneira. E é essa que nós já citamos, vamos repetir e concluir. Para respondermos a esse desafio tremendo de dar testemunho daquilo que Cristo estabeleceu e que o Espírito estabeleceu, nós somos convocados a amar e servir a todos os nossos irmãos, estejam eles onde estiverem, e professem eles as doutrinas prediletas que quiserem. Isso não é problema nosso, é problema deles. Nós queremos ter comunhão de Cristo, em torno de Cristo, das riquezas de Cristo. Deixem eles com as coisas deles e aprendamos a ter comunhão do único Senhor que nós temos. Esse é um grande desafio, porque o fácil é nós nos fecharmos e nos intitularmos, né? Seja lá o que for, restauração, testemunho e remanescente, ou seja lá o que for. Sabe qual é o nome disso? Laodiceia. Estou rico e abastado e não tenho necessidade de coisa alguma. Mas não sabes que és infeliz, pobre, cego e nu. Aconselho que de mim compres colírio para ungir vossos olhos, para que vejas a vergonha de tua nudez. Vestes para te vestires, ouro para te enriqueceres. Que o Senhor guarde nosso coração, irmãos. Como nós falamos, a comunhão cristã é maravilhosa. Nosso Senhor Jesus verteu seu precioso sangue por causa da comunhão cristã, para que todos sejam um, mas não ecumênicos. Então que o Senhor guarde nossos corações. Finalidade então do encargo da reunião de hoje foi lançar esse fundamento. Amanhã nós vamos seguir para as questões desafiadoras da nossa comunhão. Nós vamos iniciar, se você já quiser ir estudando, com aquele texto de Mateus 20, quando Maria, mãe de Tiago e João, vai pedir ao Senhor para que eles se assentem, um à sua direita e outro à sua esquerda, na glória do Senhor. Esse é o primeiro desafio à nossa comunhão. Então, com a ajuda do Senhor, vamos buscar entrar nesses assuntos, temas práticos da nossa comunhão, desafios, para que o Senhor possa então nos ajudar, possa nos exortar, possa nos corrigir. E, irmãos, nunca sejamos aqueles que vivem de uma forma frustrada com relação ao tema comunhão. Porque Deus não se frustrou, Cristo não se frustrou, a igreja nunca se frustrará. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso significa que se há alguma dificuldade em nós, e sabemos que aqui há irmãos com muitas histórias, né?
Se há dificuldades, elas estão realmente em nós. E que o Senhor use a comunhão por sua graça nesse final de semana para nos, se necessário, reconquistar. Nos levar a superar dificuldades, para que abramos os nossos corações para a verdadeira comunhão. Não sei qual é a tua percepção, mas tem sido a de diversos irmãos, que é como se o Senhor estivesse fazendo um último movimento de amor em direção à sua igreja, antes que Ele venha. E sabe o que João disse sobre isso? Dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Por que nós poderíamos nos envergonhar? Por isso. Frustrações, decepções, ficarmos retidos por essas coisas. Isso é aquilo é aquilo, esse é aquele, não tem jeito mesmo, não é? A história só se repete, não é? Às vezes nós ouvimos essas frases, irmãos. Já ouvi algumas vezes de alguns irmãos, tão tristes. Já ouvi de irmãos dizerem assim: não acredito que haja possibilidade de um testemunho puro da igreja mais nos nossos dias. Isso sem dúvida é uma ofensa à obra de Cristo e à obra do Espírito Santo. Que o Senhor encontre caminho para resgatar, recuperar, alentar nossos corações nesses 3 dias que teremos juntos. Por sua graça. Amém. Vamos orar. Senhor, somos tão agradecidos por causa dessa maravilhosa coinonia que Tu tens com Teu Pai, pelo Espírito, e porque nós, os alienados, perdidos, fomos chamados para participar dela. Que privilégio nosso, Senhor. Por isso, nós entregamos a Ti as palavras compartilhadas, pedindo ao Senhor que nada do que verdadeiramente seja Teu caia por terra. Guarda Tuas sementes no nosso coração, Senhor, e realiza em nós aquilo que nós tanto carecemos da Tua parte. Nos ajuda, nos renova, nos corrige, nos exorta, nos dá suporte e alento para as nossas almas. Nesses dias tão desafiadores, Senhor, queremos seguir contigo. Usa a Tua palavra em nossas vidas, Senhor, na comunhão desses dias, na ministração da palavra. Sê conosco, Senhor, e glorifica o Teu nome e o Teu testemunho. Em nome do Senhor Jesus, oramos. Amém.